Hoje vamos falar do professor Fernando Bragança Gil, que foi durante muitos anos diretor do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. É uma personalidade muito marcante no meio da museologia nacional e internacional. É uma personalidade que foi determinante para a existência do Museu de Ciência, para a sua configuração e recuperação da sala do laboratório de Química. E o professor Bragança Gil vem parar estes meandros da museologia juntamente com Rómulo de Carvalho. Eu acho importante fazer esta viragem, porque é o momento em que iniciam uma missão de estudo no final dos anos 60, início dos anos 70, portanto, antes da Revolução Portuguesa de 74, para ir com o Rómulo de Carvalho estudar museus, com uma dupla finalidade. O Rómulo de Carvalho, seguramente, para dar o contributo para a formação dos professores metodólogos, qual o papel que os museus teriam no ensino da cultura científica e na formação dos professores, e seguramente o professor Bragança Gil foi também acompanhar foi integrado nesta missão como uma forma de pensar qual a importância que o museu científico, que o museu de ciência tinha que ter para a comunidade científica em Portugal, mas também para o público. Ele era completamente apologista de uma divulgação da ciência com objetos originais. Ele não era muito apologista nem muito entusiasta dos ciência viva, portanto, do modelo operatório de brincar com as coisas. É nesta sequência do seu interesse pelos museus de ciência que ele chega ao que nós chamamos o Museu da Rua da Escola Politécnica, e aí vai ter um papel determinante, não apenas para a museologia, mas também para a história da ciência. O professor Bragança Gil orientou uma das primeiras teses de História da Museologia em Portugal, que foi a tese do João Carlos Brigola, Coleções, Gabinetes e Museus em Portugal no século XVIII. Foi uma tese que fizemos a orientação em conjunto, esta tese me parece importante não só pelo contributo científico do trabalho do Dr. João Carlos Brigola, mas também porque permitiu abrir um conjunto de reflexões e de interações do papel da museologia para a história da ciência, e que me parece ter sido um dos seus importantes contributos para os historiadores da ciência. Como? É a partir do trabalho de museologia que o professor Bragança Gil começa a refletir com historiadores exógenos, que é o meu caso, ou seja, com historiadores que não têm uma formação científica de retaguarda, matemática, física, química ou medicina, mas começa a dialogar com os historiadores das ciências sociais. E nessa novidade é a importância de fazer história da ciência também deve ser feita com objetos, deve ser feita com materialidades, deve ser feita com coleções. Quer dizer, a história da ciência não podia continuar a ser a história do grande cientista ou a história da grande descoberta científica, o Lavoisier, o Newton, o Einstein. A história da ciência tinha que ter um contorno e um contributo de uma história social global, e para isso era necessário se perceber a prática científica. Isto implicava que, a partir do museu, se é criada uma sensibilização para se estudar os espaços científicos, seja os laboratórios, o laboratório de Química até ao momento em que ele é destruído pelo incêndio, e depois, como é musealizado, já em plena concretização efetiva do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, os jardins botânicos, que são espaços fundamentais para se entender a história natural e para se entender a importância dos jardins como espaços de experimentação, como espaços de futuros herbários, o arquivo,
o arquivo do museu e o arquivo das universidades e das instituições científicas, que são espaços determinantes para alimentar a investigação da história da ciência, e o terceiro tripé, portanto, nós temos espaços com vários tipos de configurações: observatório meteorológico, jardim botânico, laboratório de química, o próprio museu. Temos os arquivos que estão incorporados dentro das próprias instituições, e depois o professor Bragança Gil dava também uma extraordinária importância às bibliotecas, às bibliotecas institucionais, às bibliotecas enquanto fonte para a história da ciência. É nesta configuração de uma figura que teve um contributo determinante, no meu ponto de vista, para a criação da revista Museum Studies, se não estou em erro com o nome, uma revista escrita em inglês, que procurou trazer o palco português para um contexto internacional de museologia e história da ciência, que teve como grande figura cimeira na época e ainda hoje a doutora Marta Lourenço. E também a importância do professor para progressivamente vir contactando e vir fazendo trabalhos de parceria com os historiadores da ciência. Então nós temos um perfil de uma originalidade enorme, um perfil de uma pessoa especializada em física. Ele é professor catedrático de física, faz o seu percurso em Paris, que por esta olhar e vivência de estrangeirado entende durante a sua prática científica a importância dos museus, que tem a sua reminiscência de infância e de juventude, a coleção naturália do Museu de Évora, que é a coleção do Frei Manuel do Cenáculo, e ao longo da sua vida profissional na escola, na Faculdade de Ciências da Escola Politécnica, ele vai progressivamente percebendo a importância de, para ser professor ou para a sociedade, de existirem museus científicos, de existirem museus com objetos. Volto ao princípio, é isso que determina a missão com Ronald de Carvalho, é o princípio de uma enorme parceria e de uma amizade formal, mas de uma amizade científica, amizade essa que vai estar presente em 1995, quando Ronald de Carvalho obtém o doutoramento honoris causa pela Universidade de Évora, e o professor Bragança Gil é o patrono. O texto que o professor Bragança Gil escreveu para essa altura e que está publicado nas pequenas publicações da Universidade de Évora é um manifesto em torno destas duas questões para a nossa conversa: o papel dos museus de ciência na sociedade e o papel dos museus de ciência para a investigação da história da ciência. Porque, de facto, aquele doutoramento honoris causa não foi tanto em torno de um Rómulo de Carvalho metodólogo, mas foi muito em torno de um Rómulo de Carvalho paciente coletor de informação nas bibliotecas, nos arquivos, de um Rómulo de Carvalho que olhava para os museus, mas olhava também para a importância de fazer história da ciência, e história da ciência com objetos, a história da ciência com trabalho de arquivo e com trabalho de bibliotecas. De uma forma sucinta, eu acho que nacional e internacionalmente a comunidade de historiadores da ciência muito deve a esta intervenção de companhia com os jovens historiadores da ciência da época, e isso foi algo que também é marcante na figura do professor Bragança Gil. Ele não puxou e não trouxe para si o protagonismo tradicional de um cientista que faz história da ciência, mas foi muito aberto a dialogar com as novas gerações e com os novos historiadores que, de facto, deixam de fazer uma história da ciência centrada na biografia tradicional do cientista, ou uma história da ciência muito caracterizada pela narrativa endógena do conhecimento científico específico de cada uma destas áreas disciplinares.
a ideia de ciência enquanto conhecimento social e a ideia da história da ciência como um contributo útil para a academia e para a sociedade é algo que eu considero que é um dos grandes legados culturais, académicos, cívicos e científicos da figura de um dos diretores marcantes do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.